Então vamos falar no vídeo de hoje sobre propriedade intelectual. Ela deveria existir? Será que ela faz sentido? O principal argumento a favor da propriedade intelectual seria que a pessoa que inventou alguma coisa ou que teve uma ideia nova, ela deveria ser remunerado ou remunerada pelo bem que ela fez à sociedade com aquela nova criação. E quem discorda dessa ideia, quem discorda da existência de propriedade intelectual, vai dizer que a propriedade intelectual ela gera escassez aonde não há escassez. Porque a gente tem que pensar qual que é a ideia da propriedade. Propriedade é um mecanismo de resolução de conflitos. Então a propriedade vem como um mecanismo de alocação de recursos escassos de forma eficiente. Então, quando você diz que um recurso o qual não é escasso, o qual é infinito, como uma ideia, é caracterizado como uma propriedade, você está ampliando o conceito de propriedade. Imagine o seguinte exemplo. Então, se eu tenho essa caneta aqui, só eu posso usar essa caneta. Você não pode usar essa caneta e outras pessoas não podem usar essa caneta. Enquanto eu estou usando, mas ninguém consegue usar ela. É um recurso escasso essa caneta. Agora imagina que eu conte uma piada. Enquanto eu conto essa piada, você pode contar essa piada, todo mundo que está assistindo pode contar essa piada. E o fato de vocês contar essa piada não vai fazer com que eu não consiga contar essa piada. Agora, o fato de eu usar essa caneta vai fazer com que você não consiga usar essa caneta. Ou você usar essa caneta vai fazer com que eu não consiga usar essa caneta. Essa caneta é um recurso escasso. A piada ou a ideia não é um recurso escasso. Mas, saindo um pouco da questão da escassez, eu vou até além quando a gente começa a refletir sobre esse assunto da propriedade intelectual. Por quê? Propriedade intelectual, alguns pensam que você vai copiar. Então, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui, de determinada marca, e eu não posso fazer uma caneta igual a ela, porque eu estaria violando a propriedade intelectual de quem produziu essa caneta e também os direitos de imagem dessa caneta. Só que se a gente parar para pensar um pouco, a gente tem duas canetas aqui, uma preta e uma vermelha. Mas vamos dizer que, esconder aqui o vermelho, dizer que as duas são... Ah, tem vermelho embaixo também. Vamos dizer que as duas são pretas. Aí alguém pode dizer assim, essas canetas são iguais, mas na verdade elas não são iguais. Elas são estruturalmente diferentes e elas têm uma imagem diferente. Nossa, Marcos, mas eu estou vendo elas são iguais. Não, elas são 99,99% parecidas, mas elas não são exatamente iguais. A estrutura delas é diferente e a imagem delas é diferente. Que nem se você compara duas lâmpadas que saem da mesma linha de produção e você pode dizer, elas são iguais. Não, elas podem ser 99,99% parecidas estruturalmente e também na sua imagem, mas não são iguais. Então, quando você diz que você tem direito de propriedade sobre essa caneta, o formato dessa caneta, a forma como ela é construída, a imagem dessa caneta, o que está dizendo é que você não pode copiar essa caneta dentro de determinada margem. Tanto que você não pode copiar um livro até uma certa porcentagem e aí é considerado violação de propriedade intelectual, é considerado plágio. Mas se você copiar esse livro uma porcentagem pequena desse livro, aí já não é violação de propriedade intelectual. Então, por exemplo, em alguns países, você não pode copiar mais do que 70% do livro. Aí viola a propriedade intelectual. Mas se for menos de 70% do livro, não, aí tudo bem. Aí não viola a propriedade intelectual. Em outro país, pode ser 80%, em outro país, 60%, em outro país, 90%, em outro país, 50%. Qual que é o problema aí? O problema aí é que é um processo arbitrário de definição do que é uma ideia ou do que é essa propriedade intelectual. Então, se eu tenho um terreno de 10 metros por 10 metros, em todo lugar, esse terreno vai ter a mesma definição de que aquilo é uma propriedade. Agora, se eu faço um livro ou se eu tenho uma ideia, em cada país eu posso ter, por exemplo, uma definição diferente de se aquilo é ou não é.
uma propriedade intelectual? Propriedade intelectual é um processo subjetivo e arbitrário, diferente de eu dizer que essa caneta é minha propriedade, o que seria um processo objetivo e lógico. Propriedade intelectual, você vai ter ali uma autoridade, digamos assim, e na cabeça dela, ela vai dizer o que é propriedade ou não, o que é uma nova ideia ou o que não é considerado uma nova ideia. Então, o que acontece é que você está estruturando uma sociedade em cima de um processo subjetivo do que é ou não propriedade, e não de um processo objetivo e lógico do que é propriedade. Então fica a pergunta para vocês: a sociedade deveria ser estruturada em cima de um processo lógico e objetivo ou em cima de um processo subjetivo e arbitrário? Mas esse processo ser subjetivo não é tão ruim assim, porque isso pode acontecer, só que de outra forma, formulado e estruturado de uma maneira diferente. Então você pode dizer, e aí voltando agora para a justificativa do porquê deveria existir propriedade intelectual, é você remunerar alguém que criou algo novo. Então vamos dar um exemplo claro do que seria criar algo novo. Digamos que você tem alguém que fique pesquisando durante 3 anos como fazer um motor a combustão mais eficiente. E ele consegue fazer um motor a combustão que consoma 20% a menos de gasolina e tem o mesmo desempenho. E daí você vai dizer, Marcos, eu acho justo que essa pessoa seja remunerada de alguma forma pelo seu esforço. Sim, eu concordo, mas nós já temos mecanismos para fazer isso, que é via contrato. Então essa pessoa pode chegar para uma montadora e entrar em acordo, entrar em um contrato com essa montadora, onde as duas partes vão delimitar o que elas pensam que é uma ideia nova dentro da subjetividade de cada uma das partes envolvidas nesse contrato, e daí elas vão entrar em acordo, por exemplo, em uma remuneração para a pessoa que teve essa ideia. Por exemplo, uma participação nos lucros, ou algum valor, ou uma participação em ações. Mas veja, vai ser por meio de um contrato, um acordo, em que as duas partes concordam com aquele acordo, onde as duas partes vão delimitar, dentro da sua subjetividade, se aquela ideia realmente traz ou não algo novo. E vão delimitar, dentro desse acordo, o que é essa nova ideia e como ela vai ser utilizada e como a pessoa que teve essa ideia vai ser remunerada. Isso é completamente diferente de você ter uma autoridade que, da cabeça dela, vai pegar e obrigar todo mundo a seguir o que ela considera que é uma nova ideia.